Hoje eu queria falar exclusivamente com você, jovem cristão. Primeiro te fazendo uma pergunta. Qual a sua profundidade, hein? Qual a sua profundidade em Deus, de conhecimento bíblico, de conhecimento teológico, de conhecimento em Deus, profundidade de ação ministerial? Qual o seu alcance no reino de Deus? Que avaliação você faz a respeito de você mesmo sobre essas coisas? Tem tido uma modinha no mundo de hoje, atualmente, que muitos jovens têm se alimentado exclusivamente de vídeos na internet, de mensagens curtinhas, de blogs ou de bate-papo no YouTube. Tudo isso é muito legal, tudo isso eu assisto também. Mas isso não pode ser o seu alimento principal, isso é sobremesa. Isso é para quem já tem uma profundidade em Deus. É para quem já tem uma profundidade de conhecimento, é para quem está buscando algo a mais, mas o feijão com arroz já tem sido alimentado, entende? E onde que a gente arruma esse feijão com arroz? O alimento forte? Na sua igreja, na comunhão, com o seu líder. Ah, mas o meu líder não tem um décimo do conhecimento do carinha que está lá na internet. Pois é, mas se ele foi colocado para ser teu líder, Deus o colocou ali para vocês crescerem juntos. E juntos somos sempre mais fortes do que sozinhos, isolados, assistindo um vídeo na internet. Existe uma passagem lá em 2 Reis, capítulo 2, que esclarece muito isso que nós estamos falando aqui. É sobre Elias e Eliseu. Elias, o grande profeta da época, inclusive havia uma escola de profetas ali, e Elias, quando ele vai para suas missões finais, ele chama Eliseu, que estava cuidando dos negócios da família. E Eliseu prontamente vai. E ali começa uma caminhada de discipulado um a um. Começa uma caminhada de aprendizado próximo. E acontece uma coisa interessante, que inclusive é um princípio bíblico. Você obtém da cultura que você honra, do poder que você honra. Você obtém do ministério e dos dons que você honra, mesmo que antes você não tivesse. Isso é impressionante. Isso é realmente impressionante na caminhada com o discipulado. E ali, antes de Elias ir embora, Eliseu pede que ele dê porção, que ele tenha a porção dobrada do ministério de Elias. E assim é feito. Quando nós estudamos a história dos dois, Eliseu, ele fez o dobro dos milagres que Elias. O teto do seu líder pode ser o seu chão. E isso tem a ver com uma coisa muito importante, chamada cultura da honra. Cultura da honra não é ficar puxando o saco do seu líder, do seu pastor. Cultura da honra é simplesmente você cumprir um princípio bíblico que é a quem honra, honra. Ou seja, a quem merece honra você deve honrar. Assim, eu vou te fazer uma outra pergunta. Quando você for casar, quem vai fazer seu casamento? O seu pastor ou aquele pastor que está lá no YouTube, lá na internet pregando para você? Quando você morrer, se você morrer, quem que vai fazer o seu funeral? Quem que vai dar os pêsames para sua família? Vai ser o seu pastor ou vai ser aquela pessoa que está longe? Pois é, cara. Assim, nós devemos honrar aqueles que estão perto, aqueles que se comprometeram em Deus, em nos amar, em cuidar de nós. Isso é a cultura da honra. E se assim você fizer, se você cumprir esse princípio, Deus vai te honrar. E imagina ser honrado por Deus. É obter das maiores bênçãos. As maiores bênçãos que eu obtive na minha vida foi isso. Jamais confrontar uma autoridade espiritual, honrar os meus pastores e os meus líderes. E aí Deus me colocou em lugares que eu nunca imaginei estar. E isso não é porque eu sou bom, isso não é por causa das minhas qualidades pessoais. Isso é porque eu assumi o compromisso, eu aprendi a honrar os meus líderes. Nós estamos numa geração que é uma geração que eu tenho apelidado de geração superfície. Toda geração tem suas qualidades e seus defeitos. E um defeito claro dessa geração atual é a superficialidade. Devido às questões tecnológicas, ao avanço tecnológico, tudo muito rápido, informações rápidas, o jovem hoje tem a tendência de pegar coisas rápidas, curtas, axiomas, sair repetindo aquilo, mas não tem profundidade. No meio político a gente vê muito claramente isso aí. Você vê manifestação de jovens na rua a respeito
de socialismo, comunismo, principalmente, né? Você vai perguntar para aquela pessoa, tá, qual o cerne dessa ideia que você está defendendo? A pessoa não sabe nem falar. Ela vai falar só axiomas. Não, contra a ditadura, contra o fascismo. Tá, o que é fascismo? Eu não sabe nem te responder. Entende? Essa é a geração superficial, de axiomas, de frases prontas, de ideias baseadas em coisas que ouviu rapidinho e não tem profundidade naquilo. Eu quero te encorajar a ler livros. Eu quero te encorajar a fazer como as gerações anteriores, gastar tempo. Tempo em Deus, tempo de oração. Ouvir o seu pastor pregar na sua igreja, sem ficar fazendo filtros no que ele está falando, baseado no que você ouviu o pastorzinho da internet pregar em 5, 10 minutos. Não faz isso. Honra a quem te honra. Honra a quem está cuidando de você. Não seja superficial. Procure profundidade em Deus. Procure ser profundo. Enquanto mais alta é a construção, mais fundo tem que se cavar para colocar os seus alicerces. Deus quer te levar em altos lugares, quer fazer uma construção enorme em você, quer fazer de você uma grande edificação. Mas para isso você precisa ter profundidade, não seja superficial. Nós vemos uma geração que, por problemas pequenos, já começa a pensar em suicídio, depressão. Por quê? Porque não tem alicerce, não tem superficialidade. De repente você pode estar se perguntando, por que eu sinto essas tristezas, esses medos? Se eu estou sempre ouvindo a palavra, se eu estou sempre na igreja, talvez porque você não tenha profundidade. Então vem um vento e te derruba facilmente. Resumindo, meu irmão, honre os seus líderes, honre os seus pastores, anote, escute o que eles estão falando, cresça com eles se você vê que eles têm limitações. Perceba quais qualidades que eles têm para doar para você. Honre aqueles que estão próximos para poder cuidar de você quando você passar por algum perrengue. E escute sim coisas variadas da internet a respeito do reino de Deus, mas não faça disso o seu prato principal. Assim, você vai ter profundidade. Você obedecendo os princípios, Deus vai te honrar, te colocar em altos lugares e você vai ser usado para abençoar muitas pessoas. É isso que eu desejo para a sua vida, é isso que Deus quer, é isso que vai acontecer em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Pai, abençoa esse jovem que me escuta agora. Abençoa ele com toda sorte de bênçãos. Que ele tenha profundidade, que ele seja apaixonado pela tua palavra. Que ele não viva na superficialidade. Que ele entenda o que é prato principal e o que é sobremesa. Para que ele possa crescer em ti. Para que ele possa ter porção dobrada, triplicada, quadruplicada do que ele vê nos seus líderes. Assim como foi com Elias e Eliseu. E assim ele cresça debaixo de uma paternidade espiritual, abençoado e próspero. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão. Eleve sua vida.